voltando aqui com o meu amigo, né, secretário de Saúde de Novo Gama, né, Júlio Campos, que vem fazendo um grande trabalho neste município. Não seria diferente, né? Bom dia, Julinho, tudo bem com você? Bom dia, Cida. Que Graças a Deus, história, tudo né, bem. Júlio? E aí, assim, eu quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com você, muito agradecido. E principalmente a questão da nossa amizade, que são de anos, né? E assim, eu fico tão feliz de repente ter a oportunidade de estar aqui com você, um bate-papo legal. E aí estamos aí. Não, o que eu fico mais feliz é de ver o crescimento, né? Que nós começamos como agente de saúde. Hoje eu estou aqui entrevistando o secretário de saúde, Júlio Campos. E isso, gente, é um orgulho muito grande. Eu quero agradecer imensamente ao nosso prefeito Carlinhos do Mangão, por esta visibilidade de olhar a enfermagem como um todo, como diferença. Diferença que a enfermagem hoje, ela também sabe administrar muito bem. Julinho, como é que está a saúde de Novo Gama? Como foi isso? Como foi você pegar, de repente, sou o secretário de saúde, e aí? O Cida, que é assim, isso? é um desafio muito grande, né? Mas assim, tem uma coisa que a gente precisa, como ser humano, entender todos os dias, que a gente precisa nos preparar para a vida e preparar para aquilo que você gosta de fazer. Então, assim, hoje eu estou secretário de saúde, acho que pela minha história mesmo, que você já conhece há muito tempo, você De falou, luta, nós né? somos agente De comunitário de saúde. conhecimento. Então, assim, além de ser agente comunitário de saúde, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, Nossa, enfermeiro tudo de isso. formação. E aí, assim, durante todo esse período, a gente vem construindo o nosso trabalho da nossa forma e se dispondo aos desafios. Então, estar secretário de saúde hoje é um grande desafio para mim, mas ao mesmo tempo eu tenho uma bagagem de conhecimento muito boa, que vem somando a tudo isso, e Que aos poucos nós deu estamos tudo avançando. isso, que deu toda essa a questão da bagagem, deu tudo isso para você chegar onde você chegou, porque ninguém coloca alguém numa pasta tão importante dessa sem ter a sensibilidade e a responsabilidade de saber que quem está lá vai dominar, Verdade, né? verdade. Então, assim, você realmente é uma pessoa muito esclarecida, é uma pessoa de uma resiliência assim, formidável. Eu conheço seu trabalho, eu sei quem é o Júlio Campos, então, assim, é uma felicidade imensa até eu estar com você. Quando eu falei que você viria aqui hoje, o povo estava lá, todo mundo ligado, Que bom. entendeu? Isso é muito gratificante. O que foi você pegar assim, a secretaria, de repente, você teve, sei que foi novos desafios, mas você olhasse para esse problema que é meu e eu tenho que resolver. É. O que é isso? Cida, assim, é muito desafiador mesmo. Eu acho que a palavra que ela contempla é o desafio, porque a gente assume a gestão é, sem conhecimento de muitas coisas que de repente foi surpresa para nós. Uhum. Então nós iniciamos, por exemplo, é, a gestão com um número muito baixo de equipes em funcionamento, né? Porque eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, o município para ele avançar, ele precisa ter algumas coisas que são básicas. O que que é? Uma atenção básica forte, ou seja, aonde eu tenho médico, eu tenho enfermeiro, eu tenho que ter técnico, tenho que ter o agente comunitário de saúde que adentra a residência dos moradores e traz essas informações para a gestão. Então eu preciso ter Que é os uma atenção básica, indicadores, né? que são a busca desses A busca dos indicadores. indicadores. Hoje, no município de Novo Gama, nós temos 25 equipes de estratégia de saúde da família. Nós iniciamos a gestão entre um dos três piores municípios do estado, no sentido de indicadores. Uhum. Hoje nós avançamos assim, que é Eu vi, surpreendente. eu vi. É surpreendente. Então, assim, mas tudo isso, eu agradeço ao quê? Ao reconhecimento do prefeito Carlinhos, né, que de repente me deu essa oportunidade de ir, ir construindo De mostrar o uma que você equipe sabe, uma de, equipe né? e expor isso que a gente tem de conhecimento junto com essa equipe. Que Né? bacana, Então, gente. hoje, por exemplo, ele nos dá a liberdade, o prefeito Carlinhos nos dá a liberdade da gente trabalhar da melhor forma possível. Então, hoje, a gente saiu dos três piores municípios, quando a gente assumiu a gestão nos indicadores, e hoje nós estamos, o estado de Goiás tem 246 municípios, hoje está de repente entre os 100 municípios, para mim já é um Eu grande vi, avanço, eu vi lá. né? Então isso é muito bacana. E hoje, como eu falei para você, o município de Novo Gama, qual é a principal dificuldade que eu vejo hoje na saúde? O município de Novo Gama, a gente não tem um hospital.
Diferente de Valparaíso, Cidade Ocidental, Lusiânia, Sim. todos os outros municípios têm um hospital. Verdade. Nós não temos. Então, assim, esse é um desafio muito maior porque a gente não tem uma base na atenção secundária e na atenção terciária que acomode esses nossos pacientes dentro do nosso município. Mas aí nós temos um prefeito que ele enfrenta o desafio da melhor forma possível e ele tem muitos parceiros. Então hoje E não tem medo de avançar, não né? tem, não tem. Se você for ver, hoje o município de Novo Gama, ele é 24 horas em movimento em todas as áreas. É na infraestrutura, é na saúde, é na educação. Secretário de Saúde tem que ser audacioso. Tem que ser audacioso. Então, É verdade. E eu essa é a concordo com chave. você. Então, Cida, quando você pergunta assim, como é que hoje a saúde de Novo Gama está? Eu falo a você que do que nós recebemos para que nós estamos hoje, a gente avançou muito. Nesse período, nós abrimos um centro de referência, ou seja, de especialidade do município. Nossa, que maravilha. Que hoje a gente conta com 13 profissionais de área diferente atendendo, desde o cardiologista, o urologista, o gineco, o pediatra, o E dermato, todos são regulados pelos postos de saúde. todos. Então o paciente ele vai ter a unidade de saúde, é atendido, de acordo com a necessidade dele, ele tem a necessidade do ortopedista. Então o médico vai encaminhar ele vai vir para a Secretaria de Saúde, para a regulação, e esse paciente ele vai ser assistido na unidade. Então hoje nós temos uma demanda de atendimento muito grande, né? Tem dia que eu tenho na própria unidade os 4, 5 profissionais atendendo. O pediatra, o dermato, o gineco, o ortopedista, a Olha que maravilha. fisioterapia. Então hoje foi Dermatologia. um dos grandes avanços que o município de Novo Gama hoje nos traz é a questão do centro de especialidade. Quem hoje vai na unidade 24 horas e tem um retrato dessa unidade há anos atrás, há 2 anos atrás, vai ver que assim parece que saiu parece que diz, da água para o vinho, Sim. né? Então o prefeito nos apoiou, foi um grande desafio a reforma daquela unidade. Então reformou a unidade 24 horas, que hoje todos que chegam É lá uma referência, né? falam assim com carinho, com amor daquela reforma. Então desde das longarinas, que hoje são aquelas higiênicas, Uhum. até, por exemplo, o repouso, os consultórios foi reformado. E aí, assim, hoje está uma outra realidade. Na realidade, os recursos estão sendo bem aplicados, né? Bem aplicados. E a gente precisa muito, Cida, por quê? Nós temos uma população, hoje o município de Novo Vocês Gama, estão fazendo a tomografia também? do município, Isso daí fiquei e muito feliz de conveniado saber. também. Né? Por que acontece? Nossa, Cida, a necessidade da população ela é imensa. Então, assim, se você for olhar, por exemplo, oftalmologia, só um desafio que eu acho que foi assim, uma das inovações que quando a gente propôs o prefeito, e aí ele foi atrás de emenda, aí nós conseguimos uma emenda para atender de repente hoje catarata e pterígio, que são a maior necessidade da população idosa hoje, é catarata. É incrível, catarata, é né? verdade. E aí ontem mesmo, por exemplo, nós recebemos no município de Novo Gama a equipe que realiza essa cirurgia de catarata para gente. E ontem a gente já fechou, nós temos um desafio de 800 a 1.000 cataratas nos próximos meses. Nós fechamos ontem já com 530 cataratas realizadas. Nossa, maravilha. Olha que Não tinha, né? não tinha. Não O nosso tinha. programa, Um por exemplo, avanço. esse desafio nós começamos em junho. De junho a agora novembro, já foram 530 pacientes, Aí. 530 cirurgias, Tá é muita doido. coisa. Então é um Muita desafio que é grande e que é uma felicidade imensa. Ontem eu conversar com os pacientes e cada um falar que não enxergava nada, enxergava muito ruim, que agora consegue enxergar para longe, Gente, para bom perto. demais, Sim, né? esse é um desafio muito grande. É Então, assim, verdade. É o uma prefeito felicidade, Carlinho né? do Mangão é um prefeito que ele consegue ver lá longe a necessidade dessa população, independente da área, e ele apoia o seu secretário na realização dessas ações. Eu estive com ele falou para mim muito bem de você. Eu falei, o Julinho é uma pessoa, eu acho que o senhor acertou, fez um gol de pênalti. Então, assim, qual é a maior dificuldade hoje que se enfrenta dentro do município em relação à saúde? Que você, na sua visão de secretário, qual a maior dificuldade? Por a gente não ter, como eu falei para você, por a Um gente não ter um hospital. hospital, hoje nós temos uma necessidade imensa ainda, nós dependemos demais de Goiânia. Né? Verdade. Então, assim, eu tenho carro para Goiânia todos os dias. Eu tenho um micro-ônibus, eu tenho carro pequeno, todos os dias.
Por quê? Porque grande parte de exames de grande porte que poderia ser realizado no município, por a gente não ter o hospital, a gente depende de Goiânia. Mas a gente já, desde o início da nossa gestão para cá, nós já tiramos muito. Por quê? A gente vai avançando dentro do Sim. município, a gente vai avançando com pactuações, de repente, com municípios vizinhos, e a gente tem reduzido muito. Mas quando a gente fala, o grande desafio ainda é por a gente não ter o hospital, e aí a gente não ter uma estrutura gigantesca para atender a nossa população, que nós já dependemos muito de Goiânia. Mas já temos avançado muito, porque hoje a gente consegue atendimento no próprio município, aqui em Águas Lindas, que a gente tem pactuação, nos municípios vizinhos, por exemplo, Valparaíso, né, que hoje a gente já tem pactuação e consegue nos atender. Então, assim, o desafio, quando a gente fala de saúde, a gente vai ter todos os dias, porque saúde não tem momento, não tem hora para alguém adoecer. E o que eu achei mais incrível é a questão mais difícil que eu achei para você, a questão da pandemia, que você pegou uma pasta em plena pandemia, né? Cida, que desafio. Desesperador. Você saber, olha, 20% da população vai morrer. 10% vai morrer. Como é que é isso para o gestor? E fala assim, poxa, está nas minhas mãos, o que eu vou fazer? Sim, e assim, parece que, ou seja, o desafio ele chegou exatamente num momento muito crucial. Né? O momento que a gente assume a gestão e que a pandemia surge e vem destruindo. Mas o que a gente conseguiu? Junto ao governo do estado, a primeira coisa que a gente propôs, eu quero muito agradecer a nossa secretária de Ação Social, a primeira-dama, que é uma pessoa formidável. Né? Maravilhosa. Primeiro passo, o que a gente fez? Nós tínhamos uma unidade de saúde pequena, do lado a gente tinha o CRAS, que é o centro de referência de assistência social delas. Olha só. E aí, o que a gente fez? Sentamos e conversamos e propomos a ela a nos ceder. Cedeu com o maior prazer. E aí, nós caímos para dentro e vamos reformar da melhor forma possível. E nós construímos, ou seja, colocamos no município um núcleo de atendimento exclusivo para a Covid. Foi nesse momento que a gente ganhou em qualidade de vida para a população, em atendimento. Cida, da gente, nesse período de pandemia, nós chegamos a atender 700 pessoas em um dia. É gente demais, é exame demais positivo. E aí, assim, é um desafio muito grande, porque a gente precisa ter o profissional para atender, para assistir esse paciente, nós precisamos ter medicação, né? Trabalhar o psicológico do profissional. E o suporte de oxigênio, tudo. De soro, de transferência, que às vezes o paciente está muito grave por a gente não ter a estrutura de respirador. Ou seja, nós montamos 14 leitos para atendimento a essa população. E que chegou o dia de ter os 14, tudo Teve lotado, pessoas minhas, né? Lá, né? Inclusive o senhor esteve lá, né? Sim. É incrível, porque é uma história louca. Louca. Né? E aí, Cida, o que a gente foi desafiado? Como superar essa pandemia? E aí lá vamos. Vacina e atendimento. E que a gente precisa estar atento. O prefeito Carlinhos nos desafiou a fazer 24 horas de vacinação, para a gente avançar com a população na vacinação. Fizemos 36 horas direto de vacina. Quase 8 mil pessoas vacinadas nessas 36 horas. Que foi desafiador, foi reconhecimento a nível nacional, né? Maravilha, né? Do que foi feito esse desafio da vacina, e ao mesmo tempo a gente preocupado com o atendimento. Mas assim, conseguimos superar. E aí nós temos assim, eu tenho muito que agradecer toda a população que a gente tem. E principalmente nossos profissionais. Porque mesmo doente, você sabe disso. Então nós chegamos no momento de repente eu ter 8 profissionais escalados para o plantão de hoje, e de repente eu poder contar com 5, porque 3 testaram positivo e não podia, né, assistir. Mas assim, foi um desafio muito grande, uma experiência muito bacana pra gente, muito aprendizado, e a gente conseguiu, graças a Deus, superar e estamos levando da melhor forma possível. Como manter a saúde mental vendo tanto sofrimento? Paulo de Lusiânia. Que legal. Paulo, que boa a sua pergunta. É muito difícil a gente imaginar como é que a gente consegue, de repente, pensar. Porque nesse momento a gente só lembra do paciente. E os profissionais? Verdade. Como é que a gente consegue manter uma saúde mental de uma forma em que a gente consegue
atender essa população. Porque o que a gente viu, por exemplo, nesse momento de pandemia? O que a gente viu? Um paciente à beira da morte, muito fragilidade, uma família que não podia vir para visitar, não é? Porque pelo risco de contaminação. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma família fragilizada, querem saber o que está acontecendo com esse paciente, com essa dificuldade, e como que a gente trabalha a questão da saúde mental. Então, assim, tem uma questão que é desafiador para nós, que eu estou tentando da melhor forma possível, é colocar o maior número de profissionais voltados à área da psicologia para assistir você. Você que é o profissional, você precisa reconhecer que nós somos seres humanos, que seres humanos adoecem e que a gente precisa, de repente, estar bem mentalmente para que a gente atenda o outro da melhor forma possível. Então, hoje, eu consigo disponibilizar o profissional psicólogo para atender você, que é o profissional que precisa estar bem para atender a população que nós nos colocamos a assistir. Que maravilha. Eu tenho visto, assim, eu tenho recebido muitos elogios. Nossa, de Novo Gama, eu trabalhei lá há muito tempo, nós trabalhamos juntos também. E lá tinha um mutirão teve uma época que era até na época da, acho que era a Sônia Chaves, Doca, não me lembro bem. Trabalhei no Lunabel. E lá nós tinha um mutirão de dermatologia, aonde tirava queloide, fazia tudo. O senhor tem a disponibilidade de pensar nisso, trazer isso de volta, esse mutirão? Cida, que é tão interessante. Era uma vez por mês, lá no Lunabel. Sim. E hoje a gente continua. Ou seja, nós levamos nós temos a parceria com a Faculdade de Brasília, né? Porque eu acho que olha que maravilha. A gente precisa buscar, né? Então nós temos uma parceria com a Faculdade de Brasília, e aí eu tenho a cada 2 vezes no mês, essa equipe ela vem. Que maravilha. São 20 profissionais Eu dermato. quero ir lá gravar vocês. 20 profissionais dermato que atendem a nossa população. E eles fazem retirada de sinal, tratamento de queloide. Eu tô com a moça aqui, secretário, que ela já tá perdendo a orelha. Tá desse tamanho a queloide. Imagina. É de fazer dó. E eu Cida, já tô pedindo ajuda. Já, né? Muito bom. E nós temos, por exemplo, hoje eu tenho uma dermatologista, a doutora Ana Paula, que para mim ela é formidável. Eu estou com uma amiga lá em tratamento que me pediu socorro. A queloide dela foi em decorrência de uma esterectomia que ela teve que fazer. E aí você imagina, a região toda, a região pélvica dela, a queloide imensa. Nossa. Ela vem fazendo um tratamento dela, se não me engano, já está indo para o 4º mês. Você não tem noção da felicidade que é hoje da minha amiga e paciente. O que mudou, né? O que mudou. Então, assim, estava imensa, grossa mesmo. Aquela coisa horrível de se ver. E ela vem fazendo um tratamento que hoje, assim, está por estágio final. Depois, assim, você terá a oportunidade de ver o antes e o depois. Mas só para você ver, assim, nós precisamos pensar na população. Verdade. Queloide, por exemplo, ele vai surgir de um momento muito complicado. Às vezes a pessoa vai colocar um brinco. Minha filha teve o tratamento lá. Brinco, né? Lá no Lunabel. Vai colocar um brinco, colocou o brinco, e aí teve rejeição pelo sistema. Sim. E aí gerou a queloide. E aí, se não tratar a tempo, isso é uma. Você de ver a orelha da moça, né? tá horrível. A bichinha tá muito cedo, tava meio pesada, porque ela disse que pesa. Sim, sim. Mas assim, é muito desafiador. E o que a gente hoje tem? Qual a proposta hoje que o senhor vê? Qual é a proposta em relação à saúde? De mudança, de mais melhorias? É a questão mesmo do hospital. O hospital é o principal deles, né? Ou seja, foi uma proposta da campanha do prefeito, né? E aí a gente tem buscado, e o prefeito realmente ele vai longe, porque assim, ele tem buscado... Nós temos um governador parceiro também, o governador muito parceiro, deputados muitos comprometidos. Doutor Félix Silveira, né? Muitos deputados aí. O Wilde Cambão, né? Que é um parceiro muito da cidade. Doutora Zeli também, né? Agora, por exemplo, chegando a doutora Zeli, por exemplo, Leda Borges, que estava estadual e agora foi para federal, né? Magda Bofato, que hoje também é eleita federal. Então, assim, hoje o prefeito e muitos outros. Aquela moça do PDT lá também, a Flávia Moraes, né? Flávia Moraes, muito parceira do município, né? Ela realmente é muito presente no município, tem nos ajudado muito, né, com a questão das ecografias. Cida, nós chegamos um dia, maravilha, gente. 513 ecografias num dia. Meu Deus. 7 horas da manhã, e aí nossa proposta era fechar às 19 horas,
nós chegamos às 22 horas. Meu Por quê? Deus do céu. Porque existe uma preocupação com a população e, acima de tudo, um comprometimento profissional. Que Então é maravilha, muito gente, bacana, que por maravilha. exemplo, uma estrutura daquela, por exemplo, vir ao nosso município para realizar diversas ecografias e a gente assistir da melhor forma possível, né? Então, assim, é muito lindo o que a gente viu, ou seja, você conseguir realizar 500 ecografias em um dia, diversas, Nossa né? É muito bacana, não é? Nossa Senhora. Então, e até- além da questão do hospital, como você me perguntou, nós precisamos avançar em todas as áreas. E aí, assim, o que que a gente tem de proposta que a gente pode pensar? Nós temos uma zona rural, por exemplo, em Novo Gama, que a gente tem uns parceiros que são incríveis, assim. E aí, assim, no momento em que a gente precisa ir até a zona rural para atender a população, os nossos colaboradores estão disponíveis, Olha que maravilha. né? E aí o que que a gente organizou e já estamos pensando para ano que vem? É a saúde itinerante na zona rural. Então nós vamos levar a A nossa equipe secretaria. para atender Que lá na bacana, zona rural, Que né? bacana. Onde eu consiga assistir essa população, porque o pessoal da zona rural às vezes tem dificuldade de vir à cidade Sim. para conseguir uma consulta, às vezes marca, mas assim, devido à dificuldade de transporte, perde o dia da consulta, e às vezes o paciente ele vai vir para nós no momento em que ele está com um quadro grave. De repente uma próstata aumentada, né? uma diabetes Verdade. controlada, uma hipertensão arterial altíssima. Então, se a gente vai até essa população, a gente consegue assistir lá. E aí, assim, qual é o nosso desafio? É levar toda a estrutura da saúde. Nossa, É que vacina, maravilha. é o curativo, é a consulta, é o medicamento que no momento em que o médico consultar e ele prescrever, de repente, esse paciente já fica com a Que medicação lá. maravilha. Então, assim, é desafiador, mas é algo que a gente pensa e que a gente pensa com olhar na população. Outra que para mim é desafiador é o tratamento do tabagismo, que eu vi que você implantou lá no Nossa, seu na sua Era unidade, não é isso que eu ia verdade? falar para você. Nós implantamos, eu coloquei a ideia para a secretária, ela gostou, né? Uhum. A Rosângela Palácio, um grande abraço aí para a nossa secretária. E aí, conversando com a Ana André, ela falou assim para mim: não, vamos fazer igual o Julinho lá, Cida. Eu falei: não, eu não quero atender só 20 pessoas, eu quero encher o ginásio. E eu copiei de você mesmo, porque ideias boas a gente tem que copiar. Cida, é muito Coisas bacana. boas. É muito bacana. Ó, no momento em que eu estive no Eu queria Nogama, até uma hora você vir numa palestra minha aqui. pronto, Nossa, compromisso aqui. fechado. Porque assim, essa parte da educação continuada é uma obrigação nossa. Independente Sim. seja o agente comunitário de saúde, o É técnico, atenção o básica, enfermeiro, né? o médico, nós temos que orientar a população. E essa questão do desafio, por exemplo, do tabagismo, é algo que eu sempre gostei muito. E quando eu estive no município, no momento anterior, que eu estava coordenador de atenção primária, nós montamos esse movimento e foram 309 pessoas que deixaram Eu de lembro, fumar. no ginásio, Cida, a é coisa mais desafiador, linda. é muito encantador e é uma troca de experiência muito bacana. Quando eu levo para a unidade, de repente eu vou conseguir atender 8, 10 pacientes, porque nossos espaços, nossas unidades são muito pequenas, Sim. né? Então eu vou atender de 8 a 10 pacientes. Se eu penso numa estrutura maior, no ginásio de esporte, numa escola, em um local maior, eu consigo trazer todos. É uma troca de experiência muito bacana. Para você Maravilha. ter noção, eu tinha uma paciente que ela fumava em média 3 carteiras de cigarro por dia quando ela conseguia comprar. Porque ela dizia assim, olha, às vezes pode ser que eu deixei de fumar até mais porque eu não tinha dinheiro para comprar. Mas ela não sabia nem em que momento ela acendia o cigarro. Às vezes ela acendia um no outro. Meu Deus. E aí fumava. E o sofrimento não é só daquele que fuma, é de quem está do lado, né? Verdade. Quem convive com aquilo ali. Então é desafiador e é um dos programas que para ano que vem nós vamos intensificar muito, né? Olha, Com a intenção da gente desculpa, fazer. viu, secretário, De que eu vi uma repente, coisa ali. de repente cada vez melhor. Então, essa é a questão do tabagismo. A questão da gente aumentar o número de equipes, que hoje, Que por exemplo, o maravilha. município de Novo Gama ele tem a necessidade de a gente aumentar o número de equipes para a gente chegar mais próximo da população. Então, assim, se eu tenho hoje 25 equipes de estratégia de saúde da família, eu consigo, de repente, plantar mais 2, 3 equipes, Nossa, que maravilha. é uma população que ela vai ser assistida e que, de repente, ela não vai agudizar, não vai passar mal e vem para minha urgência e emergência que eu tenho que, de repente, levar para Goiânia. Porque já pra vai Brasília, tratar ali não na é? prevenção. A gente precisa né? prevenir. O preventivo. Então, a atenção primária de qualquer município, ela precisa ser Deixa priorizada. eu te fazer uma pergunta. Igual, hoje eu estou diretora de um UBS. Essa UBS também estou comandando também um SF, que é PSF, mas está tudo Sei. na minha direção. O que acontece?
os indicadores de lá é baixo. Por quê? Porque lá é isso que eu quero passar para a secretaria, porque lá eu recebo. O pessoal não vai para lá, lá não é a primária, não é que chega, não é o primeiro momento. Lá é assim, veio da Vila Guaíra, veio de não sei de onde, veio de Santa Maria, veio de não sei de onde. Quer dizer, como que eu vou ter um indicador alto? Alto. Nunca vou ter. Nunca. Você não pensa comigo assim? Penso. Mas aí você precisa ter Você tem esse estratégia. problema lá também? Tenho. Tive. É por isso que eu falei. Quando nós iniciamos. Eu preciso de saber. Quando nós iniciamos. Porque eu nós não sabemos quero que- mandar o paciente embora. Eu não posso. Certo. E aí você tem que assistir. Eu tenho que Tem que assistir assistir. ele, mas ele não é o meu indicador mais. Ele já não é o indicador. Ele já vem de outro De outra lugar. unidade. Mas Outra o que você unidade. precisa pensar? E a sua equipe precisa pensar junto com você. O paciente, independente de onde ele vir, ele precisa ser atendido por nós e cadastrado para nós. Sim. Então, o que acontece? Chegou o paciente que ele é lá da Bahia. Por exemplo, eu vou falar de Riachão do Maranhão, que nós temos... Um pessoal beijo pra aí pra assistir. galera de Maranhão. Como é que é o nome da sua mãezinha? Lúcia. Dona Lúcia, a senhora é um amor. Beijo, gatinha. Tá lá, Selma, Um dia eu vou aí, viu? Carlinhos, Eu que é quero meus ir lá. sobrinhos, Ó, eu quero mandar um beijo também pro seu irmão, o... Joãozinho, Não, Marcelo. 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 Eu gosto do Marcelo. É, né? Eu gosto Muito bom. do Marcelo. E aí, Cida, o que é Eu desafiador? gosto de todos. É. Então, por exemplo, o Carlinho que está lá em Riachão do Maranhão nos assistindo, ele veio aqui para Valparaíso. E ele vai lá para a sua unidade, porque ele tem a necessidade de uma consulta. Então, ele vai ser consultado na sua unidade. E ele será cadastrado na sua unidade. Ótimo. Ah, mas o Carlos, ele é lá de Riachão do Maranhão. Tá bom. O Carlos veio com a intenção de repente ficar 8 dias. Por um motivo ou outro, ele vai ter que ficar mais tempo. Então, de repente, ele fez uma consulta nesses 8 dias. De repente, o médico pediu um retorno para ele com o exame para a semana que vem. Então, ele volta. Então, o Carlos já voltou pela segunda vez para a sua unidade. Consultou. Quando chegar no momento da avaliação dos indicadores, se o Carlos, nesse período de um ano, ele fez as 3 consultas, fez uma lá em Riachão do Maranhão, mas fez 2 na sua unidade, no momento da avaliação dos indicadores, quem vai receber é seu município, porque você atendeu 2 vezes a mais. Pronto. Então, as nossas equipes, elas têm que ter essa visão. É isso aí que tem que ser passado. E aí, o que acontece? Quando a gente cadastra o paciente na minha equipe, o que eu preciso estar atento? Eu tenho uma gestante que ela precisa de um atendimento de saúde bucal. Ela está lá gestante. Ela teve a consulta de pré-natal normal, mas ela não teve nenhuma até hoje de saúde bucal. Sim. Então, você vai lá no cadastro dela, o próprio sistema vai mostrar para você que ela é uma gestante cadastrada, teve uma consulta normal do pré-natal, mas ela não teve a consulta de saúde bucal. E aí você pode buscar essa paciente. É o que nós chamamos... Ela passa a ser Isso. né? Então, a equipe ela tem que fazer uma ligação com essa paciente, tem que visitar essa paciente e dizer que ela precisa passar pela consulta de saúde bucal. Por quê? Você ganha nos 2 indicadores, o de pré-natal e ganha de saúde bucal. Além de, com certeza, ganhar nos indicadores de sífilis, de HIV, de hepatite, que são os exames que ela fez na triagem do pré-natal. Então, esses são 3 indicadores que uma gestante nos aponta de ganho para o nosso município. Para o nosso município. E é isso aí. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu tenho uma UBS lotada, que não tem lugar nem para sentar. Certo. E de repente, lá embaixo. Aí que eu fui ver, que, pô, tô enxugando gelo. Aí o que eu vou pedir para você? Aí eu quero um dia que você se disponibilize, um dia que você tiver um tempinho, podia dar um treinamento para minha equipe. Porque a equipe... Não, então para a equipe toda de saúde. Eu vou falar isso para a secretária. É preciso ter essa visão. Porque tem que ter, gente. A sua equipe, ela tem um número de pacientes cadastrados. Então, por exemplo, ela vai ter, de repente, 150 famílias, mas dessas 150 famílias, você tem 700 pessoas cadastradas. E aí você tem que ir lá no cadastro e olhar quem desses pacientes fez consulta na unidade. Sim. Que aí você vai ver, que vai mostrar que está vermelho, que o paciente foi cadastrado, mas ele nunca veio a consulta, que vai estar de repente azul. O paciente azul é aquele paciente que de repente foi atendido do início ao final da sua unidade. Né? E aí hoje, por exemplo, nós temos, não sei como é que está a questão aqui, mas nós implantamos no município de Novo Gama o PEC, que é o prontuário eletrônico do paciente. Né? E Nós aí, temos já. o paciente, quando ele chega na recepção, ele é atendido,
Ele, por exemplo, tinha uma consulta com o enfermeiro, então a recepção vai encaminhar ele para o enfermeiro, que é assistido, mas esse paciente precisava também da vacina. Então o enfermeiro atendeu, finalizou o dele e foi para a vacina. Então, o que acontece? O paciente, ele permeia dentro da unidade com atendimento que são soma de indicadores para nós. E a nossa população, o nosso profissional precisa entender isso. Então, o que que conta? Que meus profissionais não estão sabendo fazer o negócio. Sim. Não está sabendo. Possivelmente. Não está Falta de sabendo. capacitação. E aí, assim, nós temos a nossa regional de saúde, que os meninos também estão sempre disponíveis, né, para tirar essas dúvidas. Mas, assim, eu hoje, graças a Deus, assim, o prefeito ele me deu essa oportunidade de eu construir uma equipe da melhor forma possível. Então, hoje, eu tenho uma profissional lá, que é a Antônia, que é a coordenadora lá do CPD, que é o Centro de Processamento de Dados, que ela consegue ver tudo isso. E eu tenho no meu notebook lá do meu gabinete, que no momento que eu tenho oportunidade eu entro. E lá, Cida, o que é muito bacana? Eu tenho o número de consulta no dia, eu acompanho diariamente. Quantas visitas os agentes comunitários de saúde fizeram, quantas consultas já foi feito pelo enfermeiro naquele dia, quantos pelo médico, a odontologia, então eu acompanho isso diariamente. Esse E daí isso precisa ser. Porque o SF é diferenciado, porque tem as quadras, tem isso, tem aquilo, e é do governo federal, né? A verba vem de lá. Só que a UBS é municipal. É municipal. Aí a UBS atende a todos. A todos. A todos. É isso que a gente precisa entender. E hoje a população não entende que ali ela é uma unidade básica de saúde. Ela não é urgência e emergência, mas o povo ainda não entende. Ó, essa semana eu fiz curativos. Eu fiz. Certo. Fiz curativo, eu passei sonda. Então, assim, é incrível isso. Cida, e aí o que acontece? Nós que estamos na gestão, a gente precisa ser muito técnico para a gente ter essa visão. Quando eu falo de estratégia de saúde da família, que é a ESF, eu tenho que ter, no mínimo, o agente comunitário de saúde, o enfermeiro, o técnico e o médico. Então, eu tenho que ter muito isso aqui. bom. Então, essa é a estratégia de saúde da família que o governo federal vai me pagar, se estiver certinho lá no CNEG e eu estiver produzindo. Quando eu falo de UBS, ou EAP, que eles falam hoje, que é a equipe de atenção primária, né? Eu tenho que ter o médico, o enfermeiro e o técnico, não obrigatoriamente o ACS, eu não posso ter. A carga horária dela é menor. O governo federal não paga para nós, porque a EAP, equipe de atenção primária, ela é bancada pelo gestor, mas a gente precisa lembrar que a gente precisa produzir. E essa produtividade, quando a gente joga dentro dos indicadores e a gente consegue avançar, o Ministério da Saúde vai nos pagar pela nossa produtividade. Porque não paga para manter a necessidade, né? Não paga para manter a equipe, mas ele paga aquilo que você está produzindo. Então, isso, a nossa equipe ela tem que entender isso. Né? Que a gente precisa... Aquilo que a gente produz é uma consulta, é uma injeção que você fez, é um curativo que você fez, é uma visita domiciliar que você fez, ela precisa ser informada no sistema. Foi a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na UBS. Chamei os enfermeiros e falei, gente, é assim, assim, assim. Tudo que nós fizemos aqui tem que ser informado. Se não informa, não vem verba, não tem dinheiro. Só que enquanto eu vi lá no gráfico, lá, eu fiquei com vergonha até do prefeito. Fiquei com vergonha da Ana André, da secretária, porque a minha UBS estava lá. Sim. Na odontologia foi top. Sim. Na vacina foi top. Agora no restante caiu. Sendo que faz prevenção todos os dias, toda hora. E aí, Cida, o que é isso? E é muito interessante. O que a gente precisa lembrar? Teste da mamãe. O atendimento é tem todos os dias. Não é? O atendimento é tem todos os dias. Até o dia nós a nossa equipe é que tem que estar capacitada para saber. Equipe capacitada. Né? Nós precisamos capacitá-los, nós precisamos ter. Então, os nossos municípios, as oportunidades que a gente tem, são de crescimento mesmo. Crescimento da gente entender que eu sou um técnico de enfermagem, mas eu posso ser cada dia melhor. Não melhor do que o outro, no sentido de melhor profissionalmente. Né? Eu preciso saber o que é um curativo. O que eu uso de repente um curativo, porque no momento em que o enfermeiro não tiver, vai ser eu, técnico de enfermagem, que vou fazer. Não é? A vacina. Técnico de enfermagem, enfermeiro, precisa dominar. Porque a vacina que salva pode ser a vacina que mata. É verdade. Porque você precisa fazer da melhor forma possível, da forma correta, na posição correta, na via correta, que é indispensável. Então, isso é responsabilidade nossa. E isso é uma preocupação que eu tenho como gestor, e eu trabalho todo dia com os meus coordenadores, para que a gente faça todos os dias e faça melhor. Melhor em conhecimento. Não é verdade? Eu passei por Novo Gama, eu passei pelo Lunabel, Alvorada e Vale do Pedregal.
3 Unidades postos. muito boas. E o que eu mais amei foi o Lunabel, porque lá eu fazia curativos, eu atendi o baleado, fiz a vacina, aprendi Desafiador, vacina. não é? Aprendi vacina que eu odiava, porque eu não Filha? gostava. Aí a Cris, que era professora aqui no Senai, ela e a Ana Andréia, me colocou dentro da sala de vacina. Falou, ó, passa até as bolinhas de algodão que eu quero, viu? Pronto. Pronto. Isso Aí é muito bacana. aí eu olhava para mim e falei, a responsabilidade é minha. Eu tenho E aí que vamos fazer. fazer. E vamos E fazer da aprendi. melhor forma possível. E hoje eu posso entrar na sala de vacina aqui e falar o que eu quero. Assim, né? Né? Então, Julinho, e como é que está hoje o seu evento em Novo Gama? Vai ter um evento para nós terminar e encerrar tá, nossa conversa. verdade. Cida hoje, por exemplo. Como é que está o nosso tempo em produção? A gente Tudo bota pra bem? quebrar. Então vamos lá. Hoje lá em Novo Gama, às 15 horas, vai ser inaugurado o estádio de futebol. Olha que O maravilha, prefeito né? hoje, assim, tá extremamente feliz e, assim, muito agitado pro dia de hoje. Por quê? Ou seja, é um estádio de futebol que praticamente ele reconstruiu, né? E aí hoje nós vamos receber o time do Vila Nova, time de base do Vila Nova, lá de Que Goiânia. lindo, que chique. maravilha, Então é a seleção de gente. Novo Gama Meu contra Deus. o Vila Nova, Que lá de Goiânia, lindo. às 15 horas. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Nossa Né? Senhora. Olha que bacana. Fala isso pro Maninho, Né? vai querer E ir. vai querer ir, então convida o Maninho e aí aproveita para convidar quem está nos assistindo. Então é lá no final do Pedregal, no estádio Luizinho, que será inaugurado hoje às 15 horas, né, com a presença de grande autoridade, vai vir pessoas do município, vai de Valparaíso, vai de Cristalina, de Brasília, o pessoal de Goiânia que está vindo, do Gama com certeza, e a população de Novo Gama que tem prestigiado os eventos. Cida, é incrível como assim, o prefeito ele tem essa facilidade de mobilização. De trazer, Né? Hoje a população ela vir. reconhece o trabalho independente da secretaria e o evento que você faz, o evento ele bomba, como a gente fala, né? Que Por quê? maravilha. Porque hoje eles têm uma confiança muito grande no trabalho do prefeito, dos seus secretários e reconhece hoje o trabalho que é feito na cidade. Que maravilha. Né? Hoje a pavimentação asfáltica do município, você precisa ver que coisa mais bonita, né? A reforma das unidades de saúde, então hoje a gente já reformou inúmeras unidades, estamos, muito em breve vamos entregar a equipe 9, que é aquela lá do Lunabel Sul. Sei, nossa, linda. Reformadíssima. Eu amava aquela UBS, né? lá, aquela... O nosso aquele CAPS, posto. hoje nós estamos numa casa alugada, porque até dia 30 vamos entregar de volta um CAPS novo, né? Que foi reformado e ampliado. Porque para tem o 1, 2, né? Qual é Isso. o CAPS que atende a criança? É o 3? É o CAPS infantil. É Aí o que infantil. acontece? Nós temos inúmeros, né? Então, assim, hoje o que a gente precisa pensar? Quando a gente pensa no CAPS D, meu Deus, o CAPS D é um CAPS que ele tem uma estrutura que de repente a gente não consegue manter, que não precisa estar 24 horas. Ah, tá. Mas a gente manter o CAPS tipo 2, por exemplo, o CAPS infantil, ou dentro desse CAPS tipo 2, eu posso de repente trazer um profissional para atender a infância. Cida, é demais o que a gente tem de adolescente hoje com problemas, né? Verdade. É inúmeros. Mas assim, só para finalizar, então hoje às 15 horas, lá no estádio Luizinho, lá no Pedregal, nós vamos estar lá para prestigiar. E assim, será muito bacana, porque é mais uma conquista do prefeito entregando para nossa população um estádio de futebol. Maravilha. Olha como, se você for olhar, Cida, todos os dias, seja final da tarde, seja à noite, final de semana, a gente vê a nossa população querendo jogar. Verdade. Ele joga na rua. Né? No espaço, na frente da sua casa, os meninos estão lá jogando. É né? verdade. É num campo de Investir no areia. esporte, né, Júlio? E aí, quando o O prefeito esporte educa. pensa em reformar esse estádio, entregar para a população, ele pensa no esporte. Aonde essa população que está jogando aqui na rua, ele pode vir para dentro do estádio. Este filho meu que você viu hoje é professor de educação física também. E ele também é karateca, né? Ele é faixa preta, segundo Dan. Né? É. E eu E ele é professor. Estava aqui assistindo vocês, como é bonito falar de animal. Cada um tem que falar bonito daquilo que gosta. É né? maravilha. E você vê assim que ele fala com paixão E mesmo. ele foi criado no Pedregal Novo Gama, viu? É mesmo. Foi lá. Tá vendo como você é a mãezona e realmente quero assim, parabenizar, porque realmente a entrevista dele Você viu o que ele falou para vocês? E minha mãe deixava a comida lá, vai comer. Se não comer, fica com fome. E é com todos. Na educação? Todos é desse jeito. Né? Ah, mãe, eu quero um tênis de marca. Eu falei, então espera você trabalhar, ter o seu dinheiro para você comprar esse de marca. Porque no momento que eu posso te dar esse, porque eu te amo. Legal.
Muito bacana. São sim. Que bom, Cida. E eu acho que foi desse jeito que sua mãe criou vocês. Sim, sim. Mamãe, Maravilhosa. mãe de 12 filhos. Graças a Deus, todos É uma vivos. história linda, né? Linda demais. Né? Cida, ó, quero aproveitar também, assim, para mandar um abraço. Eu quem quero tá nos fazer assistindo. um bate rápido com você. O que é felicidade hoje para você? Felicidade é você fazer aquilo que você gosta e você estar feliz consigo mesmo. Com as suas amizades, com seus relacionamentos, com a sua vida, né? Então, a felicidade é isso. É você fazer aquilo que você gosta e você estar feliz consigo mesmo. Saúde. Indispensável para todos nós. Indispensável. Amor. Cida, amar tudo aquilo que te faz bem. Desde da pessoa que você se comprometeu a estar, ao que você faz, aquilo que você quer que as pessoas... Porque assim, não adianta eu simplesmente dizer que te amo como amiga e tudo mais. Aonde está a minha responsabilidade de amizade com você? A ação. Não é? A ação. É. Eu não preciso estar com você todos os dias, todo final de semana. Mas eu posso, de repente, mandar uma mensagem para você de bom dia, né? Agradecer pelo dia. Eu posso, de repente, no período de 6 meses, visitar você uma vez. É verdade. Mas se eu tenho essa oportunidade, de repente, de mandar uma mensagem, saber como é que você tá, de ligar, isso é amizade, gente. Isso E aí, é amor. às vezes eu fico muito decepcionado com algumas pessoas quando a gente pensa em amizade. A pessoa fala assim, você tá muito sumido, você sumiu. É. Mas onde é que tá o seu lado? É. Como amiga Onde que... você está Onde também? você está, né? É verdade. Vitória. Vitória, nós temos a oportunidade de ter todos os dias, não é? Basta de cada um de nós. Hoje eu digo a você que eu estou vitorioso, não só por estar secretário, mas por tudo aquilo que eu propus fazer, eu fiz da melhor forma possível. Tudo que Né? você construiu. Né? E é isso aí, gente. Isso aí é o nosso Júlio Campos. Trabalho. Todos os dias. A gente não consegue viver sem, né, Cida? Família. É incrível. Família, a base de tudo, e é indispensável para todos nós, Deus. não é verdade? O nosso grande salvador, não é verdade? É isso aí. Isso aí é o nosso secretário de saúde, né, Júlio Campos, aqui abrilhantando a Foco TV no programa Prata da Casa. E olha, gente, foi um bate-papo maravilhoso. E eu quero que você mande um abraço para toda a galerinha que está te ouvindo. Eu quero, né? Seu assim, funcionário, agradecer. Eu vi que secretaria. muitas pessoas mandaram mensagem aqui, é muito gratificante, mas eu quero, assim, levar um abraço a todos os meus colaboradores, da pessoa da limpeza ao médico, porque, assim, sem eles, a gente não conseguia avançar, É chegar grupo, onde né? chegamos, né? Então, Cida, um abraço a cada um deles, a cada um que está nos assistindo, eu sei que tem muitos assistindo, eu quero, assim, agradecer mesmo, não vou nominá-los pela questão de repente, deixar um ou outro, mas eu quero muito agradecer os amigos, Cida, amigos, né? Então, assim, é tão bacana, eu recebi mensagens de pessoas lá de Cristalina, olha que coisa bacana. Cristalina, né? Lá de Riachão do Muito Maranhão, lindo. onde está minha família. Que lindo. E Eu parte quero dos ir meus aí, amigos. viu? Convidadíssima. Nossa, eu quero ir lá, eu quero Você viu cantar aquela cachoeira? para aquele povo lá. Cantar. Nossa Senhora. Eu me lembro que eu cantei, a gente colocou aquela música para sua mãe. Minha mãe, minha heroína. E ela parou para ouvir. Cara, o que é aquilo? E aí, assim, se dá agradecendo, Fortaleza. nesse momento de agradecimento, eu quero assim, agradecer ao prefeito Carlinhos, que hoje me Sim. deu essa oportunidade de estar secretário, né? E é uma pessoa que não mede esforço. Ao grupo de secretários que o prefeito tem, que assim, é incrível, cada um dentro da sua área, fazendo o melhor possível. Eu acho que a gente precisa agradecer os políticos. Quando a gente fala de política, muita gente não gosta, né? Mas a gente precisa lembrar que hoje, por exemplo, o município de Novo Gama, ele avançou da melhor forma possível, porque a gente tem um prefeito que ele é base e que ele sabe aonde ir. Técnico e político. E, acima de tudo, todos os deputados, todo Verdade. senador, o próprio governador que tem disponibilizado o seu tempo e estrutura para apoiar o município. Por quê? Porque o prefeito, ele é base e ele busca mesmo. Que Se você for ver, ele está em gente. tudo que é lugar. Né? Carlinhos, um grande beijo para você, Realmente, pra sua esposa. um prefeito... Josilene, né? Jocilene. Jocilene. Isso. Jusilene é a Jo- secretária da mulher. E Jocilene Jocilene é a nossa Martins, secretária de Ação Social. social. Primeira dama que... Linda, maravilhosa. eu digo sem sombra de dúvida, Ela é um amor a de melhor pessoa. secretaria hoje é a dela.
Porque pensa numa mulher humana. Eu quero né? mandar um abraço aí também para a subsecretária de Segurança, a Gleice. Minha Você amiga, viu? minha vizinha, minha amiga de infância. É. Minha vizinha aqui. Né? Tá vendo que coisa É magnífica? maravilha. Então, Cida, o meu abraço a cada um que está nos assistindo, a meus irmãos que com certeza estão assistindo. Marcelo, o nosso compromisso mais tarde, né? Pois é, Marcelo. Outra, Marcelo, vou deixar aqui fechado com a Cida. É. E a nossa galinha caipira, quando vem de novo? Meu Outra? filho, hoje tem uma lá que vai ser feita pela Márcia Monteiro. Marcelo Márcia? Monteiro vai estar comigo lá na minha casa daqui a pouco, né? Márcia ontem me presenteou com uma cesta. Eu E a vi, coisa coisa mais mais linda. linda. E a gente, graças a Deus. Quero mandar um abraço grande aí para Vanderly, que me recebeu muito bem ontem, a nossa secretária de saúde de Ocidental, que tem recebido nossos pacientes, que tem nos ajudado. Muito obrigado, Vanderly. Olha, você é um amor também. Eu, assim, sou apaixonada pelo Júlio e pela Vanderly. Eu costumo dizer assim que é amor mesmo de coração, Júlio, porque aqui a gente guarda mesmo o sentimento e mostra, mostra e tem ciúmes também, viu, Nossa, gente? que vida! Aqui, pelo menos Olha, Deus. gente, olha, nós estamos lá. Pode falar, Julinho, Eu ao tô vivo é assim apaixonado. mesmo. O pessoal tá falando aqui, né? É tão Julinho. bacana. Ó, Rayane. Ixi, tem um bocado de gente aqui falando aí, ó. Olha que coisa mais interessante. Tá vendo Saúde tanto Novo que você Gama, é dando um amado? show. Parabéns, secretário Júlio Campos. Parabéns aos dois, Júlio e Cida, são Gente. comprometidos com o povão dos municípios. Novo Gama e você, e Valparaíso, nota 10. Olha que Júlio, maravilha, tenho viu, orgulho de Rosângela? trabalhar com vocês, a Prefeitura de Novo Gama e com o prefeito Carlinhos. Nossa, tem muitos comentários. maravilha, né? Pessoal, assim, como eu falei, eu não vou nem nominar, mas é tão interessante, é tão bacana, que se surpreende, porque as pessoas Você é gostam muito, da gente, você não é verdade? muito amado. Gostam Você da é muito gente. amado pela sua humildade, pela pessoa grande que você é, Júlio. Porque você é uma pessoa grande. Você é. Fico feliz, fico agradecido. Viu? E aí, assim, eu também queria também Novo Gama ganhou. É. Novo Gama ganhou. Não foi você que ganhou. Foi Novo Gama que ganhou. Uma pessoa tão dedicada, tão resiliente, tão responsável no que faz. E parabéns, viu, Carlinhos? Parabéns de verdade. Eu acho que o senhor apostou e deu certo. E o senhor fez o gol de pênalti. Porque o senhor ganhou, viu? Não foi ele que ganhou, não. Foi o senhor. A política ganhou, Júlio Campos, em Novo Gama. Que bom. A política, a saúde, e o município está muito feliz com o senhor. Verdade. Cida, e aí assim, você falou Vanderly aí, então que bom. É uma né? estrela também, né? É Maravilhosa, verdade. Vanderly, inteligente. nós tivemos a oportunidade de trabalhar aqui Ocidental, em é Valparaíso, apaixonado por ela. Apaixonado. Hoje, por exemplo, nós somos 7 municípios do entorno que faz parte do grupo dos secretários. E aí, assim, é tão bacana, Cida, quando nós nos encontramos, semana passada nos encontramos para tratar dos assuntos da nossa região, que é indispensável. Vanderly hoje é a nossa presidente da CI, então é ela que conduz a nossa reunião. Manda um abraço aí para a professora Edna também, que está nos assistindo, né? Que foi prefeita de Lusiânia, que foi vice-prefeita, que foi vereadora e que virá. Virá, né? Virá, com certeza. Eu quero mandar um abraço aí para o Diego também, nosso prefeito Diego, né? Que tem nos ajudado muito também. Tudo que eu aprendi na saúde também, eu aprendi dentro de Lusiânia, né? Um grande abraço aí para o nosso querido Diego, né? O nosso prefeito Diego. Um grande abraço para você. Vamos lá, pode continuar. Podemos? Nós temos tempo. Eu sou assim, eu extrapolo mesmo. A produção depois vai comer galinha caipira mais vezes. Pronto. Mas é tão bom quando a gente sente a vontade para falar, porque a gente precisa realmente... Meu programa é solto. Lembrar que, assim, saúde não é só uma unidade básica de saúde. Sim. Né? Saúde é... Cida, nós temos, como eu falo a você, o secretário de saúde, ele é 24 horas no ar. Por quê? Eu tenho que pensar na unidade de urgência e emergência que funciona 24 horas, né? Eu tenho que assistir. Não pode ter furo. Não pode ter furo. Eu tenho um paciente que ele faz hemodiálise. E que esse paciente ele precisa sair da residência dele, ir para hemodiálise e voltar. Eu tenho um paciente que precisa de uma consulta lá em Goiânia. Recentemente, nós tínhamos dificuldade, ó, para você ver, de levar paciente para Posse. Posse, 400 quilômetros daqui. Mas qual é a necessidade? É a do paciente. Verdade. E aí o que precisa lembrar? A ambulância ela vai daqui para Poços.
como é que ela vai voltar? Porque um tanque ela gastou daqui para lá. Sim. Não, mas nós temos que... É a vida do paciente. A alimentação né? do motorista. A alimentação, a diária, não é? O cansaço, você imagina, é 800 quilômetros para ir e voltar. Verdade. Mas o que é mais importante para nós? É a saúde do paciente. Verdade. Nós precisamos estar, quem é gestor, estar disponível 24 horas a atender o paciente. E é isso que a gente precisa. E aí, como eu falei para você em alguns momentos, o carinho que a gente precisa ter pela categoria profissional. Agente comunitário de saúde, agente de endemias, são a paixão da atenção primária. De entrada, né? É eles que adentram. Cida, e aí, para você ter noção, hoje nossos agentes de endemias, eles fazem... Aí o que a pessoa fala assim, mas é o agente da dengue. Sim. Quando a gente fala agente de endemias, porque ele é agente de combate de doença. Sim. Hoje o município de Novo Gama, nós temos um programa que os agentes de endemia faz, são 2 que é desafiador. É ir até a residência do morador e colher e coletar os escorpiões que lá estão. Ontem, em uma casa, que meus agentes foram, eles colheram numa casa 22 escorpiões. 22 numa casa. Do céu. Hoje, é desafiador. Olha só o tanto coleta, que é perigoso. A coleta do caramujo. Verdade. O caramujo, que todos acham muito bonitinho, que é aquela lesma que está lá dentro do casulo. Mas é um caramujo que ele pode trazer doenças. E aí hoje, por exemplo, nós implantamos no município a coleta do caramujo. Então nós temos... E o barbeiro, você já acharam? Sim. Nós temos nas unidades de saúde a bombona, que aí o morador viu o caramujo lá, ele pode pegar, mas não pode pegar com a mão. Você pega de repente com... Uma luva. A luva tem que ter de preferência. Mesmo que você pegue com a pazinha, mas tem que ter esse cuidado. Pegou, colocou dentro de uma sacola, leva lá para a unidade e vai colocar lá dentro da bombona, que está lá pronta para isso. Ou ele pode acionar a nossa secretaria. Os nossos profissionais vão até lá. Você perguntou do barbeiro, os meninos fizeram um trabalho impecável, gente. Nossa. Visitaram residência por residência. Olha aí, gente. Na zona rural e coletando atrás do barbeiro. Pegamos um que era suspeito e todo esse que é coletado, seja o escorpião, seja o barbeiro, a gente leva para o LACEN, em Goiânia, para ser analisado. Então, escorpiões hoje, eu não tenho noção. Mas tem dia, só ontem, para você ter noção, ontem foram 22. Nós chegamos um dia a coletar 50 e poucos. Meu Deus. A coleta. E o que é interessante? A gente só faz à noite. Então é por isso que eu falo assim, eu tenho que agradecer, realmente, parabenizar a equipe que o município de Novo Gama hoje tem, os meninos de combate às endemias, é todas as noites, Cida. Eles vão, e aí assim, nós tivemos que comprar lanterna especial. De longe, é incrível, a lanterna é vermelha. Tipo aquela de polícia, né? Mas ele coloca daqui, ele consegue ver a distância o escorpião. E ele escolhe, a gente preparou tudo. Então, eu levei até o prefeito a necessidade. Ele falou, secretário, precisamos comprar. Então vamos comprar. Pronto. Compramos tudo. Compramos desde da pinça para pegar da forma correta, a lanterna, todo o equipamento. Então os meninos hoje eles vão tranquilamente e fazem esse trabalho. Né? Então, que é muito bacana. E esses agentes, você vê quanto os agentes de endemias lá do município de Novo Gama, eles são importantes, são indispensáveis. Eles vão atrás do mosquito, da dengue, da febre amarela, da chikungunya e do zika. Eles vão atrás do barbeiro, dos escorpiões, né, que é indispensável, do caramujo, que eu acabei de falar. Olha aí. E hoje, por exemplo, nós temos o prefeito, e a questão de pneus, né, também, essa questão de... O prefeito comprou o nosso fumacê, então acho que dos municípios do entorno que tem fumacê próprio, eu sei que Novo Gama nós temos, e nossos agentes eles fazem praticamente todos os dias, conforme as notificações, o fumacê na cidade, dependendo do bairro. Então hoje nós temos uma incidência menor de dengue de repente no município, porque nós temos toda essa educação continuada com os nossos profissionais, e nós temos essa estrutura que o prefeito nos deu. Né? Então, assim, né? Eu tenho muito a agradecer aos meus agentes comunitários de endemias, né, que hoje é coordenada pela Márcia, né, no qual eu quero agradecer, e os agentes comunitários de saúde, que na secretaria tem a coordenação da Milka e da Gisele, que tem feito um trabalho muito bacana, que são a nossa base para o município. Então, a gente precisa agradecer mesmo, precisa parabenizar, né, e dizer, assim, da grande satisfação que a gente tem de tê-los como profissionais que nos assistem. Quando um gestor ele tem tempo
de agradecer o seu profissional, ele é bem sucedido. Ele é Sabe bem que, sucedido. Cida, por mais que a É pessoa por isso que fala eu vejo assim, assim, o Pablo Mossoró aqui, uhum, nosso prefeito. Pensa num cara que eu sou assim, grata e gosto demais dele. Porque o Pablo, ele é uma humildade em pessoa. Ele é um cara tão capacitado e que tem aprendido tanto, e ele sabe, e eu tenho aprendido muito. certo, Porque tem hora que a gente bate e fala e não sei o quê. Vai adiantar? não Não. vai. É melhor você se calar e mostrar o que você pode fazer. Pode fazer. Então, assim, eu quero muito agradecer realmente a oportunidade. Que bom estar aqui com você, Maravilha. Cida. E, assim, agradecer a sua E sempre que amizade, né? puder, É, sempre que puder, tiver alguma coisa extraordinária, novidade. chama a gente, nós vamos gravar lá. Vamos caçar barbeiro lá Sim, também. Vamos convidados. Eu lá. acho que tem uma coisa que a gente precisa fazer para as gestões dar certo e que a população reconheça é a divulgação. Então, por exemplo, o seu A trabalho, de imprensa repente. é a alma do negócio, né? A divulgação, o Exatamente. marketing é a alma do negócio. Né? E aí, assim, agradecer a cada uma das pessoas que estão nos assistindo. Que bom saber que vocês tiraram um pouquinho do tempo de vocês para nos ouvir. Mas é Bacana. muito bacana esse bate-papo, porque as pessoas precisam saber o que acontece, né, dentro de uma gestão e o que a gente pensa, né? E o que a gente de repente, aonde a gente errou e que a gente precisa de repente consertar para que as Sim, coisas dê melhor, né? E aí, assim, agradecer mesmo a cada um que de repente disponibilizou esse tempo para estar conosco. Agradecer a Foco TV pelo convite, que bom. a Como foca é maravilhosa. como eu falo, você é sempre muito bacana e eu tenho acompanhado muito as suas entrevistas. E são entrevistas que cada vez mais que a gente quer assistir mais e mais, por quê? Porque É tem educação, assunto, tem né? conteúdo. Tem Olha essa conteúdo. que o Anderson nos trouxe da questão dos animais. Pois Por é. exemplo, eu tenho 3 cachorros em casa, mas de repente, hoje Hoje eu a sua tenho conduta vai ser diferente com muito eles. diferente. É. A única coisa que eu tenho regra com eles é o horário de sair para passear e voltar, porque eu Pois controlo, é. né, tudo mais. Mas eu vi que eu tô falhando. Mas Isso é muito não é só bacana, isso. não é verdade? Então a gente foca muito na saúde, que é o que a gente está, e a saúde do animal, que É. precisa ser, E que a né, gente precisa tanto deles, né? tanto, né? E lembrando, pessoal, que às 15 horas estaremos lá no estádio Luizinho, né, que é a É. inauguração. E eu, Inauguração. como um bom palmeirense, com certeza, vou com a minha camisa do Palmeiras, que é para realmente mostrar que nós somos um bom palmeirense. E Cida, realmente, obrigado. Que bom, Bacana. assim, obrigado pela sua amizade, obrigado pelo convite, obrigado por você adentrar a casa de cada um de nós todos os sábados e levar informação. Obrigado pelos as gravações que você faz, eu acompanho muito você, tanto no Facebook quanto no Instagram, e você fala de tudo. Você é uma Tem que mulher livre, né? Que fala de tudo. Sim. Você fala de você mesmo, você fala que você estava gordinha, que agora já não tá mais. Eu tô que- tentando, Tá. sabe, gente? Ficar bem gostosa, sabe? Mas o que eu gosto muito é que você é muito liberal com você mesmo. Sim. Você não tem vergonha de expor foto, Não. você não tem vergonha de falar. Quando você tem que dar bronca, você fala mesmo. Se tiver de falar Sim. de alguém, você não fecha a porta para falar, você fala abertamente e parabéns. Tem um rapazinho da imprensa aí, eu não vou falar o nome dele hoje não, mas eu fiquei puta de raiva com ele, porque ele me pede direto, ele pede favores, é a pessoa que pede, mas outro dia colocou o nome da minha UBS lá na sua Redes nota sociais. lá, né? E eu pedi para ele que ele primeiro me consultasse, conversasse comigo para saber realmente o que está acontecendo. Porque a imprensa, ela peca muito quando ela senta em você sem saber qual o motivo. Certo. Verdade. Né? Ela peca Sim, muito. sim. E eu não sou essa imprensa marrom. Eu sou essa imprensa que é verdadeira, que está ali junto, que eu vou elogiar e vou bater se precisar, se estiver errado. Tá certo. E eu Né? concordo com você. É. E aí você aproveitou e E já deu encarquei o ponto. cara. Pronto. Um grande abraço aí para você, viu, Ivan Kleber? Um grande beijo para você, que você continue escrevendo bem. Um abraço. Olha, eu quero Beijo a cada um. deixar o meu beijo, meu abraço para a doutora Zeli, que está com o marido muito mal na UTI, né? Está entubado. A nossa vice-prefeita, a nossa deputada estadual eleita, né? Eu quero que Deus abençoe a senhora, que a senhora tenha força, que a senhora é uma mulher guerreira demais. Nós sabemos muito bem o que a senhora passou neste período tão difícil.
e conseguir conduzir esta campanha com serenidade e conseguir chegar à cadeira de deputada. Que Deus abençoe a senhora. Estamos aqui para o que der e vier. Um grande abraço para o meu prefeito Pablo Mossoró, para todos os prefeitos que têm mostrado trabalho. Um grande beijo aí da Cida Moura. E fica aí o convite, viu, Carlinhos? O próximo vai ser você com o Júlio aqui, tá? O bate-papo. Vamos fazer uma roda de conversa bem gostosa. Pensou? Isso aí gostoso, eu adoro. Né? E ele, assim, ele não tem dificuldade de ser, é incrível como ele consegue se envolver e ter domínio de Ele é todos os maravilhoso, fatos, né? É uma pessoa que se preparou para estar prefeito. É, Né? cara inteligente. Um grande beijo a todos vocês. Fica aqui o abraço da Foco TV, do Julinho. Julinho, pode mandar outro abraço aí pra galera. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. E que bom saber que vocês estão nos ouvindo. Um beijo a Um todos. beijo aí pra Goiânia, viu, que está me ouvindo Goiânia, também. tá Um grande vendo? abraço. É, tem uns cachaceiros lá que gostam de mim. É? Então tá bom, um abraço a todos. Um grande beijo a todos vocês. Olha, ganhei uma cachaça aqui do nosso amigo Antônio Sátiro. Beijo. Até sábado, se Deus quiser. Tchau. Thank you.